Continuemos a louvar ao Senhor nosso Deus com a leitura do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Leiamos juntos em oração. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia. Vendo ou não, sentindo ou não, o Senhor está agindo na sua vida. Se entregue para Ele agir. Não apenas fazendo o que você quer, mas fazendo o que Ele quer na sua vida. Aleluia. Hoje eu estava orando por pessoas com depressão. Na minha oração, o Espírito de Deus me levou a orar por pessoas com depressão. E o Espírito Santo me disse que, na maioria dos casos de depressão, é ego insatisfeito. Não aconteceu o que queria e se deprimiu. As coisas não estão do jeito que gostaria e se deprimiu. Seus planos são frustrados, suas ideias são frustradas, suas vontades são frustradas e se deprime. Aí Deus me deu uma palavra, que é Ele quem frustra todos os planos humanos. Se tiver algum tapete ainda debaixo dos seus pés, Ele quer tirá-lo, para que a sua segurança esteja só nele, em mais nada e em mais ninguém. Renuncie os seus planos. Crentes que fazem projeto de vida agora em janeiro são hereges. Verdadeiros crentes não fazem projeto de vida. Verdadeiros crentes se entregam ao projeto que Deus já fez desde toda a eternidade para a vida deles. Eu renuncio os meus projetos para que o Senhor realize os seus projetos, os seus planos na minha vida. Projetos e planos de homens são frustrados. Planos de Deus não são frustrados. Então, filhos de Deus não fazem planos, nem projetos. Filhos de Deus se rendem aos planos e aos projetos de Deus nas suas vidas. Foi isso que Jesus colocou dentro da teologia bíblica da oração no Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. E no Getsemane Ele nos deu o exemplo. Pai, faça o que tu queres e não o que eu quero.
Aleluia. Fique querendo muita coisa e não vai ter, e vai se deprimir. Depois da depressão, a depressão sem solução, porque a solução é Cristo, mas a depressão sem solução leva para a possessão. E aí o diabo te dominou para o resto da sua vida e para a eternidade. Quer sair da depressão? Obedeça o que Jesus fez, o que Jesus mandou. Jesus deu a receita contra a depressão. Sabe qual foi a receita? Você quer me seguir? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque o que faz você ficar deprimido é você. É o seu eu. É o seu ego. São suas ideias. São seus planos. São suas vontades. São seus prazeres. Você quer correr atrás do que você quer e não do que Deus quer, porque para aquilo que Deus quer você não está nem aí. Deus vai te frustrar e você vai se deprimir. Quem negou a si mesmo para ser de Jesus, nunca mais vai ter motivo nenhum para se deprimir. Glória a Deus. Essa é a última quarta-feira, última congregação de quarta-feira, né? Ainda encerraremos o ano com 3 congregações. A congregação de sábado, no livro do profeta Zacarias. A congregação de domingo de manhã, às 10 horas, no Salmo 119. E a congregação do domingo, dia 31, 6 horas da tarde, que será uma ceia especial, a última ceia, fechando o ano de 2023. E consagrando ao Senhor antecipadamente cada dia do novo ano que vai começar para a glória do Senhor. Aleluia. Essa é a nossa programação espiritual diante do banquete que o Senhor nos prepara na sua santa palavra. Aleluia. Hoje em Filipenses nós vamos falar de um tema muito importante, repita depois de mim: progresso da fé. A fé para a salvação, ela é dom de Deus. Ela não é da natureza humana. Ela não é natural, ela é sobrenatural. Eu já preguei aqui algumas vezes e sempre que o Senhor me der a oportunidade, eu vou pregar novamente sobre esses 2 tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é a fé da própria natureza humana, que os seres humanos colocam essa fé no que eles quiserem. Muitos colocam até em Deus, muitos colocam até em Jesus, mas não tem salvação. A fé natural não salva. A salvação está na fé sobrenatural que nós recebemos do Senhor no ato da nossa conversão. É que acontece então conosco, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é dom de Deus. E assim como Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 12, vamos chegar aí, talvez ano que vem, Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é o mesmo que desenvolver a fé. A salvação foi nos dada pela fé como uma pequena semente, para que nós cuidemos dessa semente, para que plantemos, para que reguemos,
para que deixemos crescer. A fé tem que desenvolver. A fé tem que desenvolver. Glória a Deus. Não podemos ficar a vida inteira sendo aquilo que Jesus chamou de homens de pouca fé. Não, nós temos que... A fé nos foi dada como uma pequena semente e já é poderosa. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tá? Direis a este monte: transplanta-te daqui para o mar, e ele vai obedecer. Mas essa fé que é nos dada como uma semente, essa semente não pode ser guardada, ela tem que ser plantada, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que progredir. Deus quer ver progresso, Deus quer ver crescimento, Deus quer ver evolução, Deus quer ver desenvolvimento. Deus não quer essa coisa de acaba ano, começa novo ano e é a mesmice, a mesma coisa, sem mudança. Não muda a cabeça, não muda os pensamentos, não muda o falar, não muda as palavras, não muda o comportamento, é o mesmo comportamento decaído, desviado, separado de Deus. E em relação às coisas espirituais, um comportamento medíocre. Medíocre vem de meio, aquele que está sempre no meio. Ele não é nem quente nem frio, ele é morno. E Jesus diz que morno ele vomita da sua boca. Significa que ele lança fora do seu corpo, ele não aceita no seu corpo crente morno. Ou é quente de verdade, ou é frio de vez. E só os quentes de verdade é que sobem à glória em Cristo Jesus, porque são pessoas que na terra viveram buscando o progresso da sua fé, o desenvolvimento da sua fé. Então repita esse tema: progresso da fé. É esse progresso que Deus quer ver na sua vida, na minha vida. Não é no país não, tá? Não adianta ter bandeira escrito ordem e progresso, não significa nada. Os países não estão progredindo, os países estão regredindo até se tornarem todas as suas cidades semelhantes ou piores a Sodoma e Gomorra e receberem o mesmo fim. Deus quer ver progresso na fé dos seus filhos. Deus quer ver progresso espiritual nos seus filhos, porque no resto não tem progresso nenhum. Muito bem, esse tema está dentro aqui desse parágrafo, tá? Que vai do versículo 22 até o versículo 26, cujo título é, diga, Viver pela Igreja. Esse título vem do fato de que Paulo estava preso e ele não sabia qual era o plano de Deus, ele estava entregue ao plano de Deus. A gente não sabe qual é o plano de Deus para amanhã, só Ele sabe. Por isso nós temos que nos entregar ao plano, nos render ao plano de Deus, para que Ele vá se revelando esse plano dia a dia, realizando em nossas vidas. Então Paulo estava preso, e ele então pensava se Deus ia prover a sua libertação, para que ele continuasse pregando o Evangelho e sendo um instrumento de Jesus na edificação da igreja cristã, ou se ele ia morrer na cadeia. E se alguém perguntasse para Paulo o que ele preferia, ele disse que preferia morrer e estar com Cristo. Morrer é lucro. Mas viver, como vimos na semana passada, é necessário para a edificação da igreja. Esse é o que significa o título, então, repito de novo: Viver pela Igreja. Todos nós, pastores e ovelhas,
somos responsáveis de buscar a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja de Cristo, pela pregação e o ensino do Evangelho, a palavra de Deus. Este parágrafo está dividido assim, do 22 até o 24, semana passada chegamos no 24, o título é, diga, dilema. Paulo apresenta aqui o seu dilema: morrer, estar definitivamente com Cristo, ou ficar com vocês ainda para edificar vocês na fé. E aí então Paulo toma como uma espécie de decisão, versículos 25 e 26, os dois versículos nós veremos hoje, diga decisão. Muito bem, a decisão de Paulo é ficar, se bem que a decisão não é dele, é do Senhor, né? Deus é quem decide as coisas da nossa vida. O versículo 25 está bem dentro do tema que vamos falar hoje, diga progresso da fé. E o 26, diga esperança de Paulo. A esperança de Paulo naquele momento é que Deus o libertasse, provesse a sua libertação da cadeia, e ele voltasse a estar presente com os irmãos, edificando-os pessoalmente na fé. O versículo 25 é esse aí, ó. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Leiam vocês. E completando com o 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vocês. Aleluia. Então, nesses dois versículos, a frase central é essa aqui, ó, final do versículo 25. Repita depois de mim: para o vosso progresso e gozo da fé. Progresso e gozo da fé. Progresso e alegria da fé. O primeiro ponto aqui é esse aqui, ó. Leia depois de mim. O progresso da fé produz a alegria da fé. Repita. O progresso da fé produz a alegria da fé. Eu sinto o que muita gente de Deus também deve sentir, uma profunda tristeza no coração, quando eu vejo qual é a alegria. Onde está a alegria de muita gente? E não é em Cristo. Muita gente se alegra em dinheiro, se alegra em bens, se alegra em carros, se alegra em casas, se alegra em luxo e luxúria, se alegra em viagens, se alegra em jogos, se alegra em diversões, se alegra em bebidas ou em comidas, se alegra em tudo que há no mundo. E quando o homem espiritual vê pessoas se alegrando nessas coisas, a gente se entristece, porque a gente sabe pela palavra de Deus que tudo o que há no mundo é concupiscência. E essas pessoas se alegram nas concupiscências. E nunca demonstram, em ocasião nenhuma, que tem alguma alegria maior do que essa no Senhor. Parece que para o Senhor e as coisas do Senhor,
o semblante delas descai, elas não têm a mesma alegria. Mas para as coisas do mundo, o semblante levanta, elas vibram. Por que isso acontece? A alegria dos eleitos é Cristo, mas a alegria dos demais é o mundo. Repita. Por isso, quem é de Deus vive um paradoxo emocional. Um paradoxo, duas coisas contraditórias, mexendo nas emoções da nossa alma. Primeiro, que nós temos em Cristo a alegria incomparável. Mas ao mesmo tempo que temos alegria incomparável em Cristo, temos uma incomparável tristeza que nos leva até as lágrimas. Por isso, benditos os que choram, porque serão consolados. Uma das razões desse choro é ver que as pessoas não têm a menor alegria em Cristo, incluindo muitos que se chamam crentes. A alegria deles não é o Senhor. A alegria deles são outras coisas. A alegria deles não é a palavra, o prazer deles não é a palavra. Quem é de Deus, o prazer está na palavra, Salmo 1, 2, e nela medita de dia e de noite. Quem é do Senhor, a alegria dele é o Senhor. Ele pode ter até outras alegrias. Alegrias com entes queridos, alegrias com coisas boas que aconteçam, mas ele direciona até essas alegrias, direciona-as ao Senhor, é por causa do Senhor que eu estou alegre. Porque se o motivo da sua alegria é qualquer coisa ou qualquer outra pessoa que não o Senhor, você não é do Senhor. Quem é do Senhor tem só nele a sua alegria. E por isso nós vamos chegar aqui, né? Se Jesus não voltar antes, no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É tremenda a alegria, o gozo da fé, a alegria de quem tem o Senhor. E quanto mais nós progredimos na fé, mais nós experimentamos a alegria do Senhor. Mais experimentamos a alegria do Senhor. Essas duas coisas citadas neste versículo, portanto, a fé e a alegria, elas fazem parte aqui das 9 características do fruto do Espírito, descritas em Gálatas 5, 22, 23. Eu já coloquei para vocês aí o texto devidamente corrigido, porque nos nossos textos em português tem a palavra fidelidade, e no texto original não tem essa palavra fidelidade, tem a palavra fé. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Vocês. No nosso versículo de hoje, Paulo citou duas delas: o progresso da fé, o progresso e o gozo da fé. O progresso e o gozo da fé. Gozo é alegria e fé. Então, alegria e fé. Alegria e fé. Crente é alguém alegrado pelo Senhor, alegre no Senhor. Tá?
Um santo triste é um triste santo. Tiago fala, está alguém triste? Então vai orar, você precisa orar. Tem alguma coisa errada, vai orar, leva o que está errado aí em oração. Está alegre? Cante louvores. Está triste? Ore. Vai orar para ver qual é a razão dessa tristeza, porque tem que ser curado isso daí. Tem coisa para ser curada aí dentro. Deus nos quer alegres. Em Neemias está escrita uma frase muito importante: a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza prejudica a alma. A nossa alma não foi criada para estar triste, ela foi criada para estar alegre. É por isso que as pessoas no mundo que não têm a verdadeira alegria do Senhor, vivem buscando alegrias aí, buscando alegrias no mundo. A menininha de 20 e poucos anos que morreu num show de uma cantora aí no Rio de Janeiro, estava lá buscando alegria com uma multidão de gente que não tem o Senhor, buscando alegria nas músicas sem vergonha, letras sem vergonha daquela cantora. Quem não tem Deus, entende que também não quer ficar triste. Então eles querem fugir das tristezas, buscando as saídas que eles acharem melhor. Nos ídolos do mundo, nos cantores, nos esportes, nas alegrias do mundo, nas diversões do mundo, ou nas drogas, ou no alcoolismo, ou na promiscuidade. Mas ele tem que dar um jeito de alegrar sua alma, né? Tanto que inventaram aí, depois do trabalho, todo mundo tem que sair para o happy hour. Porque no trabalho não está feliz, ele está fazendo aquilo porque é obrigado. Aí deles, se não trabalhar, não ganham dinheiro para happy hour. Porque as alegrias do mundo são pagas. E pagas com muita grana. Quem tem mais grana, desfruta mais do mundo. Mas a alegria do Senhor é graça. As alegrias do mundo são externas. A alegria de Deus é interna. Quem não tem Deus não tem essa alegria interna. É por isso que sofrem de opressão maligna, sofrem de depressão, sofrem de possessão, acabam no suicídio, acabam em tragédia a vida dessas pessoas. Por quê? Não tem Deus. Quem não tem Deus está perdido, irmãos. Quem não tem Deus está perdido. Pode ter muita grana, pode ter muito dinheiro, pode ser as pessoas mais ricas do planeta. Diante de Deus não são nada, ninguém é rico. Quem é rico no mundo, diz a palavra, não é rico diante de Deus. E a palavra não é muito boa para os ricos não, tá? É muito difícil, Jesus disse, um rico entrar no reino dos céus. Um só rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No decorrer dos anos, os hereges, os pregadores hereges, tentaram de tudo diminuir o tamanho desse camelo e aumentar o buraco dessa agulha. Mas é isso mesmo que Jesus disse. É muito difícil um só rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque a alegria dele é o dinheiro dele. A alegria do rico é o dinheiro dele e o que o dinheiro pode comprar. A alegria dele nunca é Deus. Nunca é o Senhor. Então o Senhor deixa para ver se o dinheiro dele é capaz de comprar a sua salvação. E não vai ser. A salvação custa muito mais do que dinheiro. Ela custou o preciosíssimo sangue de Jesus. E o que Jesus disse para o homem rico que veio para ele: Senhor, eu quero ter a vida eterna. Então se desfaça de toda a sua riqueza. Depois vem e segue-me. Que coisa, hein? É muito difícil, irmãos. Porque a riqueza do mundo traz as alegrias do mundo, mas não traz a alegria do céu. E aquele que tem o Senhor, duas parábolas. A parábola do tesouro,
Jesus é o meu tesouro, então eu vou descartar todos os outros tesouros que eu tinha. Parábola da pérola. Jesus é a minha pérola, então eu vou descartar todas as demais pérolas que eu tinha, porque eu só quero agora essa pérola de grande valor. Eu só quero o Senhor. Davi era o rei de Israel, e na posição de rei de Israel ele disse: Senhor, outro bem não possuo, além de ti somente. Aleluia. Quem tem o Senhor tem a verdadeira alegria, e essa alegria se torna para ele inegociável. Portanto, a fé e a alegria da fé, o gozo da fé, estão aqui incluídos no fruto, nas 10 características do fruto do Espírito. E esse fruto, o que acontece no fruto, numa árvore? A palavra fruto aqui é apenas uma comparação, é uma analogia. Mas o fruto numa árvore, ele já não nasce grande, ele vai brotando pequenininho e vai crescendo. Porque todas essas coisas têm que crescer em nós. O amor tem que crescer, a alegria tem que crescer, a paz tem que crescer, a longanimidade tem que crescer, a benignidade tem que crescer, a bondade tem que aumentar, a fé tem que aumentar, a mansidão tem que aumentar, o domínio próprio tem que aumentar. O progresso na santificação se registra pelo aumento dessas coisas, produz o aumento de cada uma dessas características do fruto do Espírito. Por isso, para falar desse aumento, desse progresso, nós vamos recorrer ao apóstolo Pedro. A fé, o progresso da fé, que é o principal tema nosso hoje, a fé figura entre os elementos que os eleitos de Deus devem ter e aumentar, conforme está escrito em 2 Pedro 1, de 2 a 8. Como são muitos versículos, né, ia ficar muito pequenininha a letra ali no slide, nós vamos ler da Bíblia. 2 Pedro, abra na sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, do versículo 2 até o versículo 8. Glória a Deus. Abram aí para nós lermos juntos. 2 Pedro 1, do 2 a 8. Todos encontraram? Leiamos juntos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 8. Estas coisas, primeiro verbo, existindo em vós. Segundo verbo, e em vós aumentando. Essas coisas são para existir em nós e aumentando em nós. O verbo aqui no grego é o particípio, que indica uma ação contínua. Aquele que não tem essas coisas aumentando, automaticamente, se ele as tiver, elas estão diminuindo. Se essas coisas não estiverem aumentando, automaticamente elas estarão diminuindo até acabar. É para aumentar. A fé é para aumentar. A fé é para progredir. O conhecimento é para aumentar. O conhecimento é para progredir. Olha como Pedro repete aí a palavra conhecimento, ó. Versículo 2, pleno conhecimento de Deus. Versículo 3, conhecimento completo de Deus. E aí o conhecimento está entre essas 8 coisas que foram citadas aí, ó. A fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. 8 coisas que devem existir em nós e em nós tem que estar aumentando. E o conhecimento é que nos leva a esse aumento. Por isso que Pedro, quando encerra a epístola, no último versículo, mais uma vez traz a palavra conhecimento em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. A fé tem que progredir. E todos esses elementos, todas essas coisas, tá? Todas essas coisas que nos foram doadas, versículo 4, ó, todas essas coisas que nos foram doadas juntamente com a fé, são coisas preciosas que nos tornam, olha que palavra forte, que nos tornam coparticipantes da natureza divina. Somos homens, não somos deuses, mas Deus nos faz participantes. Deus comunica para nós uma parte da sua natureza divina nessas coisas que nos são doadas, para que nós as desenvolvamos e assim cresçamos na fé. Cresçamos na fé. Nós fomos salvos para crescer, irmãos. Fomos salvos para o crescimento. A palavra de Deus visa o nosso crescimento. Pegue aí na sua Bíblia agora, Efésios capítulo 4, também não escrevi em nenhum slide aqui. A palavra de Deus visa o nosso crescimento. O plano de Deus é o nosso crescimento espiritual. Versículos 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14. Juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15 também. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
O corpo de Cristo, que nasceu e foi colocado numa manjedoura, era o corpo de um bebê. E ele ficou assim para o resto da vida? Não, ele cresceu. Aquele corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo, cresceu, se tornou um homem, um varão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria terrível crucificar um bebê. Ele foi crucificado adulto, cresceu para morrer em nosso lugar. Jesus nos salvou para que nós cresçamos espiritualmente. Deixemos de ser meninos mimados, crianças mimadas. O pastor passou por mim, não falou nada. Será que eu... o pastor não liga para mim, não falou nada comigo. Deixa de ser mimado. Está cheio de gente mimada. Deus não quer isso não. Não quer que sejamos, olha o versículo 14 aí, que não sejamos mais como meninos, como crianças mimadas, mas que cresçamos. Versículo 13, nós temos uma meta de crescimento, e a nossa meta é chegar na estatura de Cristo Jesus. Estatura espiritual de Cristo Jesus. Trate de crescer. Em vez de fazer essas porcarias de projeto de vida que fazem por aí, o seu projeto seja o de Deus, seja crescer a estatura espiritual de Cristo Jesus. Cresce, gente, é hora de crescer, cresce. Deus nos salvou para termos crescimento espiritual, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Por isso Pedro termina dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.